Querido, eu quero então convidar você agora a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Nós estamos numa série de mensagens com o título As Bem-aventuranças do Reino dos Céus. As Bem-aventuranças do Reino dos Céus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. A gente vai fazer a leitura do verso de número 5 e o verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Vamos ler juntos os 5 e 6? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Amém. Que Deus possa abençoar nosso coração à luz de sua palavra. Queridos, nós estamos estudando as bem-aventuranças e nós começamos essa série na quarta-feira passada e nós vimos na quarta passada que as bem-aventuranças, elas são para todo crente. Elas não são apenas para um conjunto de pessoas, um conjunto de irmãos, um conjunto seleto de irmãos, mas as bem-aventuranças são características, são virtudes que é dada pelo Espírito Santo a todo cristão. E não é, como nós vimos na semana passada, não é apenas algumas dessas características, como por exemplo, a gente pode olhar para o irmão e dizer, aquele irmão é manso, aquele outro tem sede e fome de justiça. Não. Todos nós temos que ter estas virtudes em nosso coração, essas virtudes em nosso caráter, porque essas bem-aventuranças são trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós vimos também que essas virtudes não são virtudes naturais, não é virtudes que fazem parte da nossa personalidade, da nossa natureza, da nossa característica, não. São virtudes espirituais. Por exemplo, a gente vai falar de mansidão hoje. Isso não está intimamente ligado com temperamento. Tem irmãos que têm temperamento muito forte, porém precisa ser manso, porque é bem-aventurado manso. Aquele que é cristão, ele é manso. Então, queridos, nós vimos na semana passada que as bem-aventuranças, elas têm essas características. E a gente começou então as duas primeiras bem-aventuranças. E a gente viu que a palavra que é traduzida para nós como bem-aventurança é a palavra makarios no grego. Algumas versões traz como é feliz, e essa palavra ela tem um sentido daquele que foi alcançado pela graça de Deus, por isso ele é feliz. Então, bem-aventurado é aquele que é alcançado pela graça de Deus, por isso ele tem essas características, e não apenas essas características, mas também ele tem promessas. As bem-aventuranças, ela aborda virtudes do crente e promessas por conta destas virtudes. Então, todo crente precisa ser um bem-aventurado, porque todo crente é alcançado pela graça de Deus. E se ele é alcançado pela graça de Deus, então ele tem condições de ser feliz, porque a felicidade plena, nós vimos isso semana passada, ela está relacionada com um homem que se reconciliou com Deus, porque não é possível alguém ser feliz plenamente se ele não estiver reconciliado com Deus, se ele não tiver paz com Deus, e ele só tem paz com Deus quando a graça de Deus o alcança. Então, bem-aventurado é aquele que foi alcançado pela graça, e aí ele então se torna um pobre em espírito. Essa é a primeira bem-aventurança que vai dar início a todas as outras. Por quê? Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, Deus abre os nossos olhos para olhar para dentro do nosso próprio coração e perceber que nós somos dependentes de Deus, perceber que nós não temos a capacidade de alcançar a Deus pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Pelo contrário, nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que somos vazios espiritualmente e que nós dependemos e carecemos de Deus o tempo todo. O pobre de espírito, então, é aquele que confessa o seu desmerecimento diante de Deus e sua total dependência dele. A gente viu então que o pobre de espírito é aquele que reconhece que se reduz a si mesmo e repousa na misericórdia de Deus.
por isso ele é um pobre de espírito. E aí, quando ele é um pobre de espírito, ele percebe que ele é dependente de Deus, ele percebe que o seu papel é gritar a Deus, é clamar a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, porque sem Deus ele nada é. Ele olha para dentro e ele começa a chorar a sua pecaminosidade, porque ele sabe que o pecado faz separação dele com Deus. Então, quando ele olha para o seu pecado, olha para a sua dificuldade, olha para a sua natureza pecaminosa, ele chora. Então, quando o crente olha para o seu pecado, isso precisa levar a cada crente ao quebrantamento, à contrição, a uma vida desejosa de abandonar o pecado, porque o pecado nos faz separação de Deus. Então, aquele que é alcançado pela graça, ele reconhece que ele é vazio de si mesmo, reconhece o seu pecado e lamenta o seu pecado e chora o seu pecado, e nesse sentido ele também é consolado. E aí, querido, quando nós reconhecemos o pecado, a gente lembra do Salmo 119, 136, que diz: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ou seja, o salmista, ele chora porque não guarda a lei de Deus. E todos nós precisamos chorar por não obedecer a Deus totalmente. Nós não podemos encarar o pecado como uma coisa qualquer, mas o pecado precisa nos levar às lágrimas, à tristeza, porque nós estamos de alguma forma afrontando a Deus, de alguma forma desagradando a Deus, de alguma forma entristecendo o coração de Deus. E aí então a gente entra nessas duas bem-aventuranças que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Bem-aventurado os humildes. Algumas traduções traz manso. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, querido, quando a gente olha para esse texto, a gente sabe que o manso desse texto, o humilde desse texto, não é aquele ser humano que tem o seu temperamento passivo, aquele que, por natureza, é alguém calmo. Não é isso que o texto está tratando. O que o texto está querendo dizer para nós? A ideia aqui, a gente precisa ir para o contexto. Qual é a ideia aqui? Cristo está falando sobre características e virtudes daqueles que pertencem ao seu reino. E qual é a ideia naquele contexto que as pessoas tinham? O ser humano tinha uma ideia de que os reinos, eles conquistavam territórios, eles conquistavam terras, quando eles invadiam estas terras, e a partir das lutas, a partir da batalha, eles conquistavam a terra. Ou seja, era preciso de poderio militar, era preciso de força, era preciso de exército, era preciso de guerra para conquistar uma terra. Então, a ideia que o povo tinha é que para que você conquistasse uma terra, você precisava batalhar por ela. Essa era a ideia que os judeus também tinham na sua cabeça quando eles pensavam no Messias. Porque na ideia deles, o Messias seria um general, um militar, alguém que viria a libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano. O Messias seria aquele que viria para batalhar literalmente contra o Império, e ele então venceria essa batalha. Ou seja, na cabeça do judeu, o Messias seria um general, alguém que viria com força bélica para libertar o povo. Assim como no Antigo Testamento, a gente vê o povo de Israel conquistando terras, vencendo batalhas, porque Deus pelejava pelo povo. As batalhas no Antigo Testamento literalmente eram com armas, com espada. Então eles tinham no imaginário que conquistar a terra também seria dessa forma. Ou seja, o Messias viria para libertar o povo do Império Romano, e aí daria novamente a terra de Israel, que era a terra prometida, para o povo como herança. O que Jesus está dizendo aqui é que não é isso a ideia. Meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual. O meu reino não se conquista com a força, com o poder, com a violência. Não é isso que vocês estão pensando. O meu reino funciona exatamente ao contrário. Quando eu pertenço ao reino de Deus, eu não ajo com força e com violência. Pelo contrário, eu ajo confiando em Deus. Por isso, o manso é aquele que herda
a terra. O manso aqui, então, é aquele que consegue agora não apenas chorar o seu pecado, não apenas ele é aquele que foi alcançado pela graça, ele olha para dentro de si, vê o seu vazio interior, chora o seu pecado, mas não apenas chora o seu pecado, mas ele também agora está disposto a não revidar a crítica, ao insulto, a afronta, aqueles que se levantam e apontam um dedo para ele, porque uma coisa é quando eu olho para o meu pecado, eu olho para o meu defeito, eu olho para o meu erro e choro diante de Deus. Outra coisa é quando alguém aponta o dedo para mim e diz que eu estou errado. Ninguém gosta que alguém aponte o dedo para nós e diga que nós estamos errados. Mas o manso é aquele que abaixa a cabeça à exortação, abaixa a cabeça à crítica, porque o seu objetivo, a sua missão, o seu desejo é agradar a Deus, e não agradar a si mesmo. Então, quando ele é confrontado, quando ele é exortado, quando ele é criticado, ele age com mansidão. E o que significa isso? Ele não age com revide, ele não revida mais, ele não age mais como aquele que vai conquistar a partir da sua força, a partir da sua violência. Então, querido, quando a gente começa a compreender essas coisas, a gente começa a entender que quando eu reajo diante de uma situação, isso demonstra o nível de como eu estou vivendo a bem-aventurança, como eu estou desfrutando da graça de Deus. Tem muito crente que acha que ele pode, ainda está no tempo que ele pode viver no olho por olho, no dente por dente. Ou seja, fez comigo, eu faço com ele também. Ele me ofende, eu também o ofendo. Ele me agride, eu também o agrido. E a gente vai ver que aqueles que são dotados de mansidão e de humildade, estes entregam a sua justiça a Deus. Aqueles que são mansos de espírito, eles sabem que tem um Deus que advoga por eles e que os defende. Então ele não precisa defender a si mesmo. Sabe qual é o maior problema, muitas vezes, dos nossos relacionamentos? É que nós não aceitamos que o outro chame a nossa atenção, e a gente sempre quer se auto-justificar o tempo inteiro. A gente sempre quer justificar as nossas falhas o tempo inteiro. A gente quer sempre mostrar que, embora estejamos errados, o outro também está errado. Já viu isso? Quando alguém diz o seguinte: mas você está fazendo isso, mas também você também faz isso, faz aquilo outro. A gente sempre tem uma tendência de reagir quando nós somos criticados. Mas, querido, aquele que o Espírito trabalha, ele se torna alguém manso. E aí a gente pode usar o exemplo de Davi. Davi era um homem que havia sido ungido rei, sabia que ia ser o próximo monarca da parte de Deus. Era um homem que Deus já havia separado para o reino, mas ele sofreu o tempo todo na mão de Saul. Ele suportou as injúrias, a arrogância, a prepotência de Saul, a perseguição de Saul, mas ele não reagiu contra o rei, porque ele sabia que Deus cuidava de todas as coisas. A gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o caso de Estevão. Estevão está diante dos seus algozes, diante dos perseguidores, diante daqueles que pegam pedra para atacar nele, e ele não reage. E por que ele não reage? Porque ele sabia que tinha uma terra por herança. Sabe por que nós muitas vezes reagimos? Porque queremos tomar os nossos direitos pela força. Quando nós compreendemos que, na verdade, o que nós temos não está aqui, mas está numa terra que nos aguarda, a gente para de brigar por pouca coisa. A gente para de arrumar problema por pouca coisa. A gente para de ser orgulhoso por pouca coisa. A gente passa a ceder mais
Porque a gente sabe que, embora a gente esteja nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, e há uma terra que nos aguarda por herança. E aí, querido, a gente pode olhar então para as atitudes de Jesus, porque vemos também em Jesus essas virtudes. Pedro vai dizer lá na primeira carta o seguinte, no capítulo 2, verso 21, ele vai dizer: para isso foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía um insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós precisamos seguir os passos de Jesus. E o que ele está se referindo? É que quando nós passamos por algum tipo de perseguição, por algum tipo de insulto, por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de situação ou de circunstância, que as pessoas se voltam contra nós, qual é a nossa atitude? É não pecar como essas pessoas estão pecando. Porque, querido, quando nós tomamos um tapa no rosto e a gente revida com tapa, a gente perdeu a razão, porque a gente se torna igualzinho ao agressor. Quando alguém nos ofende e a gente devolve com ofensa, a gente se iguala àquele que nos ofende. Então, o que Jesus fez? Jesus não abriu a boca. O que Jesus fez? Ele não reagiu ao insulto. Ele não retribuiu insulto por insulto. Ele sofria, mas não ameaçava, como diz o texto. Ele se entregou a quem? Aquele que julga com justiça. Por quê? Porque Cristo sabia que, embora ele fosse julgado por homens, porque Cristo foi ao tribunal dos homens, Cristo não cometeu pecado nenhum, não cometeu crime algum para que ele fosse julgado no tribunal humano, mas ele foi parar no tribunal humano. Mas Cristo sabia que esta causa não era uma causa que era julgada apenas no tribunal humano, mas a sua causa estava sendo julgada pelo Deus que é justo, pelo Deus que faz justiça. Na verdade, Cristo veio com o propósito de morrer em nosso lugar, ou seja, ele veio para ser, como Pedro diz nessa passagem, alguém que foi pendurado no madeiro, alguém que veio para morrer pelos nossos pecados, alguém que era justo, mas sofreu a injustiça para absolver e justificar os injustos. Cristo sabia que era necessário que ele sofresse o que sofreu por amor de cada um de nós. E aí, querido, é por isso que nós precisamos ser mansos, porque aquele que foi alcançado por essa graça, agora ele tem um desejo de seguir os passos de Jesus. Aquele que foi alcançado por essa graça, agora tem um desejo de fato, testemunhar com Jesus, testemunhar para Jesus o tempo inteiro. Porque ser cristão, quando de fato nós estamos sendo elogiados, quando de fato tudo está dando certo, quando de fato as pessoas nos apoiam, quando de fato as circunstâncias são favoráveis para que a gente prossiga no caminho, é muito fácil. Quando tudo vai muito bem, quando Deus tem nos abençoado, quando tudo que a gente ora, Deus tem nos concedido, Deus tem nos dado livramento, Deus tem cuidado de nós, e a gente consegue seguir o caminho, é muito bem, muito tranquilo. Porém, a gente precisa espelhar Jesus, demonstrar Jesus, quando as coisas também não estiverem de acordo. Quando as pessoas nos insultarem por causa de Jesus. Por conta do nosso testemunho, nós vamos incomodar os ímpios. Nós vamos perder privilégios, nós vamos incomodar no trabalho, nós vamos ter insultos na faculdade, nós vamos passar por situações que, se não fôssemos cristãos, nós não passaríamos. Mas isso é normal, isso é natural para um cristão.
porque bem-aventurados que são perseguidos, nós vamos ver isso adiante. Então é normal para um crente, para um cristão, quando ele sofre na mão daqueles que não têm a mesma cosmovisão de vida. É natural para um cristão, quando ele está no meio de cegos e só ele que enxerga a realidade, as pessoas o perseguirem, acharem que ele que está errado. Mas aí é a hora de nós entendermos que somos alcançados por uma graça que o mundo não é alcançado. E essa hora é a hora de mostrar que somos de Jesus. Porque bem-aventurado são os mansos. E o manso nada mais é do que aquele que se parece com Cristo, porque ele foi manso e humilde de coração. Por isso, querido, bem-aventurado, como diz o texto, o manso, pois eles herdarão a terra. E aí, como eu disse no início da mensagem, isso não tem a ver com o nosso temperamento. Porque muitos acham o seguinte: aquele irmão é fácil ser manso, porque ele não é explosivo, porque ele não tem um temperamento assim como o de Pedro, que reagia facilmente, que não guardava ofensa, que se alguém fizesse alguma coisa, puxa a espada. A gente acha que a gente tem uma certa liberdade de agir por conta do nosso temperamento. E Deus não nos dá essa liberdade, porque nós precisamos ter domínio próprio de nossas ações, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, Deus trata dos nossos temperamentos. Nesse sentido, nós precisamos permitir que Deus nos coloque submisso à sua vontade. E aí, querido, isso não é fácil para ninguém, porque ser manso não é ser alguém alienado ou alguém que não sabe que está sendo injustiçado. Pelo contrário, ser manso é aquele que sofre essa dor, mas ele não reage por amor a Jesus. Entende? Não é aquele que a gente olha assim, acha que ele é alguém que você pode fazer o que quiser, que ele jamais vai reagir. Não, que ele é inocente, ele é bobo. Não é isso que o mundo diz muitas vezes do outro? Esse cara é bobo, ele deixa ser passado para trás, ele não briga pelos direitos dele, olha como é que ele é bobo, as pessoas maltratam ele, pisam ele e ele não reage, olha como é que ele age, como é que ele é bobo. A gente não está falando de uma pessoa que não sabe das coisas, a gente está falando de alguém que tem consciência de que está sendo injuriado, alguém que tem consciência que está sendo humilhado, alguém que tem consciência que está sendo pisado, mas mesmo assim, ele entrega isso tudo para Deus, e ele não reage como o seu Senhor não reagiria. Essa capacidade é algo que só o Espírito Santo pode dar a nós. Então, em certo sentido, nós temos que buscar da parte de Deus, se encher do Espírito Santo, para que o Espírito nos dê esse domínio. Não é fácil para nenhum de nós. Não é fácil para nenhum de nós, porque nós temos uma tendência a reagir quando as pessoas pisam no nosso calo. Então, o texto diz: bem-aventurado os mansos, os humildes, aqueles que entregam o seu direito a Deus, aqueles que não reagem, não porque não podem reagir, mas aqueles que confiam na reação do próprio Deus. O verso 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, como é feliz aquele que tem fome e sede de justiça. E aqui, querido, ter fome e sede de justiça é um desejo profundo do crente de viver de uma forma justa, em conformidade com a vontade de Deus. Nesse ponto, ter fome e sede de justiça tem a ver com ter fome e sede de ser santo, de viver em santidade. Ter fome e sede de justiça não é apenas olhar para o mundo que é injusto e desejar que a justiça seja estabelecida, mas aquele que tem fome e sede de justiça, ele deseja viver debaixo das leis de Deus. Ele entende que Deus é Pai, mas ele também é juiz. Se Deus é Pai e juiz, Deus estabelece para nós a forma, a conduta, a maneira que nós devemos viver. E aquele que tem fome e sede de justiça, deseja viver de uma forma
que agrade a seu pai, e de uma forma que não seja punido pelo juiz. Ele tem fome e sede, então, de viver uma vida de santidade. Se desejar a justiça é desejar o cumprimento das leis do reino para todos. Significa dizer que a minha sede e minha fome é de cumprir ela em minha vida, é ter retidão pessoal, é fome de ter um caráter aprovado, integridade, portanto justiça. Não adianta eu querer justiça quando alguém me fere, mas eu preciso querer justiça em obedecer a Deus. Tem um texto muito interessante em Romanos capítulo 2, versos 17 a 24, que o apóstolo Paulo, falando dos judeus, para provar que eles são indesculpáveis, o apóstolo Paulo vai dizer que eles têm a lei. Mas olha o que Paulo diz lá no verso 17: mas se tu te chamas judeu e te apoias na lei e te glorias em Deus e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento da verdade. Tu, pois, que ensina os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras o Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. O que Paulo está querendo dizer para os judeus? Os judeus, a Bíblia diz que eles têm muita vantagem por ser judeus. Por quê? Deles é a aliança, deles é os patriarcas, deles é a lei, deles são os profetas, deles vem a linhagem do Messias. Há muita vantagem, como diz a Bíblia, de ser um judeu. Porém, o judeu que se gloria de ser o povo de Deus, o judeu que se apoia na lei, e essa lei que glorifica a Deus, ele que diz que conhece essa verdade, que aprova essa verdade, que se diz instrutor de cego, se diz instrutor de criança, ele não pode apenas ensinar algo e não viver. Ou seja, aquele que diz não roubarás e rouba, aquele que diz não adulterarás e adultera, ou seja, os mandamentos de Deus e a justiça de Deus, antes de ser para o outro, ela precisa ser para mim. Então, quando eu tenho sede e fome de justiça, eu preciso desejar viver em conformidade com a lei de Deus. Eu preciso desejar viver de uma forma que glorifique o nome de Deus. Aí nesse ponto, não adianta a gente começar a apenas atacar os políticos e dizer que eles são tudo ladrão e corrupto, embora sejam, porque se a gente fura a fila, se a gente dá jeitinho, se a gente aceita uma vantagem, se a gente diz que não é corrupto, mas é corruptor, se a gente paga pela corrupção, se a gente dá um jeito de não ser prejudicado, busca sempre o caminho largo, que é o caminho da facilidade. Então, se a gente busca a corrupção nas pequenas coisas, para Deus pouco importa se está dizendo que Ele é corrupto, porque Deus sabe que tu também é corrupto. Então, quem tem fome e sede de justiça, primeiro ele busca a cumprir a vontade de Deus. E aí, querido, todas as vezes, quando a gente busca com sinceridade no nosso coração, busca cumprir a vontade de Deus o tempo todo, o que vai acontecer? Com sinceridade, o que vai acontecer? Nós vamos chegar numa condição em que a gente se sente impotente de obedecer a Deus inteiramente. E quando isso acontece, é quando a gente clama por um Salvador. Quando isso acontece, é a hora que a gente clama pelo nosso Jesus. Quando isso acontece, é a hora que a gente diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, não dá para te agradar o tempo inteiro, por isso me purifica do meu pecado, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda a caminhar, porque é você que me sustenta de pé.
E aí a gente para de viver uma vida de máscara, ou uma vida apenas religiosa, porque nós precisamos se voltar o tempo inteiro para Deus, numa tentativa de obedecê-lo, e a lei então vai cumprir direitinho o papel dela, o papel que ela foi dada, de mostrar para nós a nossa transgressão, de mostrar para nós como nós somos pecadores. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a gente experimenta de fato essa graça de Deus que é abundante, quando a gente com sinceridade busca viver a vontade de Deus. E aí a gente vai entrar em crise o tempo inteiro, e a gente vai tentar melhorar o tempo inteiro, a gente vai se deparar com as nossas imperfeições o tempo inteiro, a gente vai se deparar com a nossa incapacidade o tempo inteiro, e aí a gente vai viver então de uma forma que agrada o coração de Deus, porque o que Deus não quer de nós é uma fome de justiça hipócrita e vazia. O que Deus não quer de nós é um discurso acalorado, em que exige algo de alguém que a gente não está disposto a fazer. O que Deus não quer de nós é que nós sejamos um fariseu, que bota o peso nas costas de alguém que a gente não está disposto a carregá-lo. Então, nesse sentido, a gente precisa buscar a Deus. E aí quando a gente, por exemplo, abre Romanos 7, a gente vai ver Paulo dizendo algo impressionante. Porque o Romanos 7 é um homem que tenta se justificar o tempo inteiro tentando obedecer a Deus. Ele tenta o tempo inteiro agradar a Deus na obediência à lei. A conclusão que Paulo chega é muito interessante. Ele vai dizer lá a partir do verso 7. Primeiro ele dá uma ilustração sobre o casamento, e a partir do verso 7 ele vai dizer: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando vejo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelos mandamentos, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Às vezes a gente usa esse texto para dizer o seguinte: olha como é que a luta do pecado é difícil, eu quero fazer o bem e não consigo fazer. E a gente usa esse texto para
para justificar a nossa luta de santidade. E esse texto não está falando de luta de santidade. Se a gente abre lá em Gálatas, quando Gálatas fala de luta de santidade, aqui o que Paulo está dizendo é que essa pessoa de Romanos 7, alguém que quer se justificar pela obediência à lei, ele tenta o tempo todo obedecer à lei, aí ele descobre que é uma lei que atua no seu corpo, que faz com que ele viva em pecado. Ele diz: então, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desse pecado? Quem me libertará da escravidão desse pecado? Aí ele chega à conclusão que em Cristo Jesus ele tem liberdade. Em Cristo Jesus ele consegue se livrar da escravidão do pecado. E por quê? Porque Cristo Jesus obedeceu toda a lei em nosso lugar. Querido, não adianta achar que seremos justificados pela lei, pela obediência a Deus, porque não seremos. Quanto mais a gente busca obedecer, mais a gente descobre que precisa de Jesus. Então, pastor, eu não preciso nem obedecer. Não, pelo contrário, eu preciso lutar para obedecer o tempo inteiro. Eu preciso desejar obedecer o tempo todo. Por quê? Eu tenho sede e fome de justiça. Eu quero viver de uma forma justa. Eu quero viver de uma maneira que agrada a Deus. Porém, quanto mais eu busco, mais eu percebo que eu preciso de Jesus. Isso faz com que a igreja viva de uma forma que glorifique o nome de Deus na dependência de Jesus o tempo inteiro. Porque o que mais acontece é a igreja achar que pode viver sem depender de Jesus. Acho que pode fazer as coisas para Deus o tempo inteiro, sem depender de Jesus. Então basta que eu venha à igreja, basta que eu abra a igreja, que eu venha, faça culto, sirva a Deus, evangelize, pregue, cante, louve, está tudo certo. E a gente acha então que pode viver uma vida cristã sem depender do Cristo. Isso não é possível. Por isso, precisa haver sinceridade no nosso coração, um desejo de viver de uma maneira justa diante de Deus. E aí, quando eu tenho esse desejo no coração, eu começo a olhar para o mundo e para a injustiça social, para a injustiça que está ao redor, e começo a clamar a Deus: Senhor, Tu és justo, faça a sua justiça. Senhor, que a partir da transformação da minha vida, a partir da transformação do meu irmão, a partir da transformação da nossa comunidade, nós sejamos sal e luz para uma sociedade. A partir então de uma família transformada, uma família que busca viver e glorificar a Deus de uma forma justa, a gente alcance outras pessoas com a justiça de Deus. E assim então a gente estende o reino de Deus de uma maneira que alcança também a sociedade. Por isso, ter fome e sede de justiça, primeiro é ter retidão pessoal, para depois desejar alcançar o mundo com a justiça que é de Deus. Por isso, o equívoco da missão integral. Porque a missão integral, ela tenta estabelecer uma justiça social antes mesmo de ter uma justiça pessoal. Esse é o equívoco da missão integral. É quando a gente transforma a igreja numa ONG e diz o seguinte: como é que a gente vai fazer justiça na comunidade? Como é que eu vou alcançar os pobres, os miseráveis da minha comunidade? E aí eu começo a pensar em estratégias e meios para alcançar essa comunidade. E aí eu esqueço que eu só de fato vou levar a justiça de Deus para alguém quando eu prego um evangelho que faz com que essa pessoa seja justificada em Cristo Jesus. Porque não adianta eu tirar o miserável da miséria se ele ainda continuar na miséria dos seus pecados. Não adianta eu querer estender a mão apenas para tirar o faminto e dar o pão para ele comer se eu não der o pão da vida. Então não adianta eu achar que é possível fazer justiça social desacompanhada do Evangelho de Deus. A igreja, o papel dela é pregar o Evangelho. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho e ministrar as ordenanças de Jesus. Esse é o papel da igreja. E aí o Evangelho toca no meu coração, toca no seu coração, toca no coração de cada irmão, e nós somos transformados por esse Evangelho e fazemos justiça social.
porque essa não é a missão central da igreja. A missão central da igreja é pregar um evangelho para o mundo que está caído, que se rebelou contra Deus, que deu as costas para um Deus que é santo, justo, mas também amoroso, que entregou seu Filho para morrer no nosso pecado, para que nós tivéssemos reconciliação com Ele. Se a igreja, o papel da igreja é pregar este evangelho, esse é o papel da igreja. A missão social, a justiça social, ela vai estar acompanhada com a minha vida, com a sua vida, porque nós somos transformados por esse evangelho. Então, querido, e aí a gente começa a compreender que a justiça de Deus, de fato, nós vamos ficar satisfeitos com a justiça de Deus quando Deus vier no último dia estabelecer sua justiça contra toda a humanidade. A gente vê, por exemplo, a gente olha os países orientais, essas perseguições que a igreja sofre, o martírio de irmãos, a gente sofre com isso, e a gente precisa orar a Deus e falar: Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando que os seus filhos vão estar morrendo nas mãos de ímpios e de pecadores? Mas a resposta de Deus é a mesma resposta que Deus dá a João lá em Apocalipse, quando ele diz, quando João tem a visão das almas que estão debaixo do altar e elas clamam a Deus e diz: Senhor, até quando o Senhor vai permitir essas coisas? Até quando o Senhor vai permitir a violência? Até quando o Senhor vai permitir a injustiça? E aí Deus responde: até que se complete o número das almas dos teus conservos, que terão que ser mortos por amor ao meu nome. Ou seja, Deus nunca perde o controle da história. Deus nunca perde o controle daquilo que está acontecendo. O papel da igreja é pregar, é clamar, mas saber que há um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Quando Abacuque ele começa a olhar para a sua volta e ele começa a questionar a Deus. Ele diz: Senhor, será que o Senhor não está vendo a violência que acontece aqui? Será que o Senhor não está vendo a injustiça que acontece aqui? Será que o Senhor não está vendo que teu povo, que era para te obedecer, está vivendo em rebelião contra o Senhor? E Abacuque começa a clamar a Deus, começa a colocar essas coisas diante de Deus. Aí Deus vira para Abacuque e fala: Abacuque, mandarei uma nação ímpia estabelecer juízo contra vocês. Aí Abacuque entra em crise. E ele clama a Deus e fala: Senhor, tu vai trazer violência para estabelecer justiça contra a violência? Senhor, como é que pode isso acontecer? O Senhor é alguém justo. Eu estou clamando por conta da injustiça. O Senhor ainda vai trazer outra nação para estabelecer a tua justiça de uma maneira violenta? Aí Deus responde para Abacuque: Abacuque, calma, que também depois eles sofrerão a minha justiça. Ou seja, o que Abacuque ora e depois ele entende da parte de Deus? Ele entende que o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. Quando o justo olha as suas circunstâncias, ele precisa olhar com fé. E Deus, Ele não está brincando na história. E Deus não deixa impune a injustiça. Deus estabeleceu justiça contra o seu próprio povo, quando trouxe primeiro a nação Assíria e depois a Babilônia, para estabelecer justiça contra o seu povo. Mas depois Deus estabeleceu justiça contra esses, porque Deus não deixa o pecado impune. Deus está olhando diante da injustiça do mundo, diante da violência que a gente vive, diante da desigualdade que a gente vive, e Deus não está brincando de ser Deus. Ele não está sentando no trono da história como se a história não estivesse em suas mãos. Ele governa sobre todas as coisas, e no seu tempo Ele colocará tudo no seu eixo. Mas no tempo do fim, Ele vai estabelecer toda a justiça. Por isso, só no fim, de fato, a nossa fome e sede de justiça será satisfeita. Então, querido, a gente está vendo hoje que bem-aventurado o manso, porque ele vai herdar a terra. Ou seja, ele não conquista a terra pela sua força, mas ele descansa naquele que conquistou a terra em seu lugar. Cristo, aquele que peleja por nós, veio ao mundo e conquistou a maior de todas as batalhas. Não levantou arma, não reagiu às ofensas,
mas se calou como uma ovelha muda, foi ao matadouro e morreu em nosso lugar. E lá ele conquistou a vitória. Por isso, aquele que está em Cristo, que foi alcançado pela graça, ele espera em Deus, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, ele aguarda uma terra por herança, e ele sabe que um dia a sua fome será saciada. Que a gente possa refletir sobre isso nessa noite. Que Deus nos abençoe.